Fala aí, galera do curso normal da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre a transformação do espaço geográfico, agora de uma forma mais econômica e política, entendendo o mundo todo e como é importante isso para vocês entenderem todas as transformações que nós passamos nos últimos anos, nas últimas décadas. E aí tem muita história para contar e muita coisa importante para a gente. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando a gente fala de espaço, a gente tem que falar de cartografia, de mapa. Vocês lembraram daquele professor que levava aquele mapa sorrado todo dia para a sala de aula? E aí você ficava tentando achar os países e até hoje você fica pensando assim, qual é a capital de país tal? Bom, isso é cartografia, tudo bem. Mas galera, fiquem tranquilos, você não precisa mais de maneira nenhuma saber quais são os países e suas capitais. No Brasil, eu até digo que entendo, o pai de vocês deve ter perguntado assim, teve aula de geografia hoje? Tive. Qual é a capital de não sei das quantas? Porque antigamente a gente estudava dessa forma. Hoje, a cartografia é diferente. A cartografia hoje é uma arte de construir mapas. O que é mais importante da cartografia hoje é entender que a construção do mapa é fundamental para você analisar o espaço geográfico. Por isso que eu tenho a construção do mapa em relação a determinadas escalas, a determinados elementos da cartografia e muitos outros fatores, projeção, anamorfose. Aí você fala assim, caramba, Roberto, só palavra difícil? Não é nada demais. Só que, infelizmente, aquele negócio de pintar mapa acabou para a vida de vocês. Agora a cartografia é séria, uma cartografia que vai trazer informativos relacionados, como eu falei, à escala, à projeção, a uma série de fatores importantes para a gente entender como é que a gente representa a Terra num plano. Para falar de cartografia, é bom a gente falar do Brasil, né? Do mundo. A gente olha aquele mapa com uma escala pequena, gigantesca, né? Aí você olha o mapa do Brasil, vê as regiões brasileiras. Mas vocês já olharam o mapa do Rio de Janeiro? Conhecem as regiões do Rio de Janeiro? E a maioria já falou assim, não conheço. Certamente a grande maioria nem conhece as regiões do Rio de Janeiro. Bom, já posso falar o seguinte, a gente tem várias regiões no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Eu estou falando do Rio de Janeiro e muita gente pensa capital. No estado do Rio de Janeiro. Que regiões são essas, Roberto? Que regiões a gente já ouviu falar? Bom, vocês já ouviram falar da região metropolitana. É essa que eu estou agora. Estou na região metropolitana que contempla uma série de municípios e onde contempla a grande maioria da população do estado. Está aqui na região metropolitana. No entanto, vocês já devem ter ouvido falar sobre o Norte Fluminense, lá aquela região do petróleo, Macaé, Rio das Ostras, um pouquinho de Campos. Já ouviram falar sobre o Nordeste Fluminense, a região da pecuária leiteira, Itaperuna, Itaocara, e entre outras regiões, entre outros municípios que certamente vocês nunca ouviram falar o nome. Região serrana, vocês já ouviram falar, claro, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. A região dos lagos, opa, calma, não é região dos lagos, tá? Já vou acertar vocês, não é dessa forma. É Baixada Litorânea. E aí vocês já ouviram falar em Maricá, Guaba, essas regiões nós chamamos agora de Baixada Litorânea, não é mais região dos lagos. É que nem quando fala de Angra, por exemplo. Angra, por exemplo, é região, não é mais região sul, é o que a gente chama de uma área importante em relação ao aspecto natural, tanto que é chamada de Costa Verde. Aí você tem o Centro-Sul, o Médio Paraíba, tem muitas regiões no Rio de Janeiro. E essas, é claro, tem que pesquisar, tem que olhar o mapa e certamente você vai reconhecer algumas cidades importantes. Bom, como eu falei das regiões no Rio de Janeiro, certamente algumas regiões se destacam. Primeiro, a região metropolitana do Rio de Janeiro, que é uma base, né? Tem o Rio de Janeiro como coração dessa área e outros municípios que praticamente tornam o Rio de Janeiro esse coração, porque muitas pessoas saem dos seus municípios para trabalhar no Rio de Janeiro. Então, muito importante essa região. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, o Rio de Janeiro, ele concentra as atividades econômicas todas, tá? Inclusive o setor terciário principalmente. Então, muitos vêm para cá para trabalhar nesse setor, no setor terciário ou propriamente nas indústrias, que a gente concentra também aqui nessa região. Mas existem outras áreas no estado do Rio de Janeiro que são importantíssimas economicamente. Primeiro, o Médio Paraíba. Vocês conhecem o Médio Paraíba? Bom, Volta Redonda, Resende, Porto Real, Barra Mansa. Essa é uma região importante, primeiro pelo seguinte, pela siderurgia, a Siderúrgica Nacional, a CSN. Segundo, pelas indústrias automotivas.
Quem nunca ouviu falar sobre a Volkswagen Caminhões, a Peugeot Citroën, que está nessa região do Médio Paraíba? Por quê? Porque ela fica entre Rio de Janeiro, uma área que consome muitos automóveis, né, veículos, e São Paulo também, uma área muito importante. Ou seja, nós estamos no elo de ligação dos dois grandes principais centros econômicos brasileiros. Por isso que ali se produz automóvel. Uma outra região que já foi muito importante e, infelizmente, veio perdendo espaço nos últimos anos devido à crise no Rio de Janeiro é o Norte Fluminense, uma região importantíssima para o petróleo. Quem nunca ouviu falar sobre essa região da Bacia de Campos, da produtora de petróleo, explodiu na década de 90, principalmente no início do século XXI, mas hoje, infelizmente, veio perdendo em relação à própria desvalorização do petróleo brasileiro. Bom, galera, no geral, a parte física no mundo todo, ela tem como característica importante a formação do que a gente chama de fisiografia, ou seja, o relevo. Para isso, a gente tem que voltar lá atrás e falar sobre placas tectônicas. Já ouviram falar sobre isso? Certamente já, né? Já posso falar o seguinte, o Rio de Janeiro que a gente estava falando é uma das áreas mais antigas da superfície terrestre, formada lá no pré-cambriano. As primeiras rochas do mundo estão aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, já viu que o Rio de Janeiro é muito importante, né? Bom, mas primeiro vamos falar sobre as placas tectônicas? Sim, essas placas são super importantes por quê? Porque, primeiro, pelo seguinte, são elas que fazem essa movimentação e os fenômenos que a gente tem na superfície, como o vulcanismo, terremotos, isso em constante transformação. Certamente vocês já viram lá no 6º ano que o professor falava que a Terra era dividida num único continente, a Pangeia, que esses continentes foram se dividindo, até que nós formamos o perfil de hoje. Galera, é isso mesmo que aconteceu. E aí, a transformação vai pela própria natureza. Hoje, o que a gente tem, e eu vou dar um exemplo mais do Brasil, tá? O relevo brasileiro é um relevo extremamente desgastado, por ser um relevo muito antigo. Eu não falei do Rio de Janeiro? Isso mesmo. O nosso relevo é antigo. Você não tem áreas elevadas aqui, mas em áreas onde você tem contato de placas ou colisão de placas, você vai ter relevo bem acidentado, com grandes cadeias montanhosas, como vocês já ouviram falar do Himalaia, aqui do lado da Cordilheira dos Andes. Mas dá um exemplo, no Brasil, não. O relevo brasileiro é um relevo suave, como a gente fala. Posso falar o seguinte, no Brasil, né, a gente falou do relevo suave, desgastado, a gente tem duas características bem interessantes para falar sobre o Brasil. Primeiro o seguinte, a gente quando fala de relevo, de formação geológica, de placas, a gente tem um DNA. Como assim DNA? Para mim DNA era só a questão do sangue, quando você vai fazer teste de paternidade do ratinho, é isso aí. Mas o DNA da rocha tem uma característica bem diferente. No Brasil, eu tenho duas estruturas geológicas muito importantes. Os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Como assim? Ou seja, como foi formado isso? Os escudos cristalinos são os mais antigos de todos. E as bacias sedimentares são aquelas formadas no decorrer daqueles milhões de anos se passando. O que eu tenho de importante nos escudos? Ou escudos cristalinos, ou crátons, muita gente fala dessa forma. Os minérios, o ouro, a prata, o manganês, certamente vocês já ouviram falar da Serra dos Carajás, do quadrilátero ferrífero. Bom, essas regiões são importantes de produção mineralógica. Já nas bacias sedimentares, existe um outro aspecto, são as chamadas áreas de combustíveis fósseis. Como assim esses combustíveis fósseis? Já ouviram falar do petróleo? Falamos agora do petróleo, quando eu falei da Bacia de Campos. Pronto. 64% do território brasileiro são formados por bacias sedimentares. Então, ali o que eu encontro? Petróleo, gás natural, carvão mineral. Galera, carvão mineral, não é aquele do churrasco não, aquele é carvão vegetal. Isso aqui vocês já pensaram em churrasco? Não. Carvão mineral. Então, são essas duas estruturas geológicas importantíssimas no território brasileiro. Bom, já no Brasil, a gente pode falar o seguinte, lembra que a gente falou que o relevo brasileiro é um relevo desgastado? Sim, relevo muito desgastado. Na verdade, não só no Brasil, mas no Rio de Janeiro também. Apesar de você falar assim, e nós temos região serrana. A nossa região serrana tem uma altitude baixíssima em comparação com, por exemplo, os Alpes suíços, os Alpes italianos. O Himalaia, por exemplo, tem 8.000 metros. A gente tem 1.000 metros aqui, galera. Nada, né? A gente nem sente a altitude. Nem se o nosso time for jogar na altitude de Petrópolis, a gente vai sentir alguma coisa. Então, o nosso relevo é bem suave. Por isso que nosso domínio são os planaltos. Na verdade, o relevo brasileiro se domina em 3 grandes áreas.
os planaltos, que vocês estudaram lá no 6º ano, ou antes até, as planícies, que nós estamos sobre ela, a planície litorânea, e, claro, a depressão relativa. Que negócio é esse, Roberto? Depressão relativa. São áreas mais baixas, mas do lado do planalto. Quando você tem um planalto e uma área mais baixa, você chama essa área de depressão relativa. No Rio de Janeiro a gente também tem, mas o domínio principal do Rio de Janeiro é planalto e planícies, porque nós estamos na planície litorânea. Por isso a característica fundamental aqui no nosso relevo é um relevo extremamente suave, com uma serra, como a Serra do Mar, que tem Petrópolis e Teresópolis, e a planície litorânea, onde nós temos as nossas praias. Bom, como eu falei, o relevo brasileiro, como é um relevo baixo, como o relevo do Rio de Janeiro, ele foi um relevo muito desgastado. Na verdade, o processo erosivo é constante. Por quê? Primeiro que nós somos um país tropical. Segundo, nós somos um país onde nós temos como principal característica o quê? A quantidade de chuvas. Então, quando chove muito, desgasta muito o relevo. Ou você acha que o relevo brasileiro antigo ia ficar gigantesco? Não. É um relevo antigo que foi desgastado com o tempo e com o tempo, ou seja, conforme mais chuva, mais desgaste. Mais vento, desgaste. E os rios, desgaste. Ou seja, tudo que você imaginou dos agentes naturais vão desgastar o relevo. E aí, o que acontece? O nosso relevo fica aquela questão de extremamente suave. E quando você for falar de relevo para os seus amigos, você vai falar, ó, o relevo brasileiro é um relevo extremamente suave, é um relevo que praticamente não tem grandes altitudes. Não pense em falar assim, olha, nosso relevo é gigante. Não, de maneira nenhuma. Principalmente porque nós vivemos num país tropical, onde os agentes naturais, e aí eu digo logo, a chuva principalmente, desgasta demais esse relevo e faz com que ele, né, seja dessa forma organizado com planícies, né, planaltos e, como eu falei, depressões relativas. Planaltos, como eu falei, baixos. Vou dar um exemplo, 800 metros. Planalto central, a gente tem em Brasília, 800 metros de altitude. Galera, bom, muito bom falar com vocês, muito bom trazer essas informações para vocês. Galera, não espere. Próximo vídeo está aí, daqui a pouco a gente vai falar de mais coisa importante para que você tenha uma formação adequada, é claro, saiba muito mais geografia. Um grande abraço, até o próximo vídeo.